aconteceu? Uma tragédia que marcou para sempre a história do Brasil. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, colapsou, liberando milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos. Em poucos minutos, casas, vidas e sonhos foram engolidos pela lama, deixando um rastro de destruição e dor. Centenas de famílias perderam seus entes queridos e o impacto ambiental foi avassalador, comprometendo rios, florestas e todo o ecossistema da região. Não podemos deixar que essa história seja esquecida. Precisamos cobrar justiça, manter viva a memória das vítimas e refletir sobre as consequências da irresponsabilidade humana. Se você quer mais conteúdos impactantes como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo informações e revelando verdades que não podem ser ignoradas. Relato 1. A aparição na lama. A noite, em Brumadinho, parecia mais densa do que o normal, como se o próprio ar carregasse o peso da tragédia. Marcos, um homem acostumado com a solidão, voltava para casa por um atalho que passava próximo ao rastro seco da lama. O cheiro metálico da terra revirada ainda persistia, um lembrete sufocante do desastre. O vento assobiava entre as árvores retorcidas, mas foi outro som que o fez parar. Um murmúrio fraco vindo de algum ponto à frente. Franziu a testa, tentando entender se era apenas o eco de sua mente cansada ou algo real. "Tem alguém aí?" Sua voz saiu trêmula, afogada pelo silêncio. De repente, a lama escura borbulhou, como se algo ou alguém tentasse emergir. Um arrepio gelado subiu por sua espinha quando um gemido arranhou o vento. A noite, que antes era apenas sombria, agora parecia viva, como se estivesse esperando por ele. E então, um estalo no fundo da lama fez seu coração disparar. O medo começou a se instalar, mas Marcos não conseguia se mover. O som ficou mais alto, transformando-se em um grito abafado. Ele olhou ao redor, buscando alguma explicação racional, mas tudo parecia imóvel, exceto as sombras que dançavam na borda de sua visão. Quando olhou para o chão, sentiu o coração gelar. Dedos magros e pálidos emergiam da lama, agarrando seu tornozelo com uma força impossível. Marcos puxou a perna, mas aquilo não o soltava. O toque era gélido, diferente de qualquer coisa que já sentira. A lama começou a ceder, puxando-o para baixo. Um cheiro podre invadiu suas narinas e sua mente gritava para correr, mas o corpo parecia travado. Foi quando um sussurro cortou o silêncio da noite, vindo de todos os lados. "Você não devia estar aqui." A voz era fraca, mas carregava um desespero profundo, como se tivesse sido arrancada do outro lado da existência. Foi então que, entre a brisa cortante da noite, algo emergiu da lama. O rosto de uma mulher apareceu, olhos vazios e apagados, a boca entreaberta em uma expressão de súplica, suja de terra e lodo. A pele pálida contrastava com o breu da noite. Ela abriu a boca e um grito ensurdecedor ecoou, reverberando como um lamento de almas perdidas. Marcos finalmente reagiu, puxando a perna com toda a sua força, caindo para trás e se arrastando desesperado para longe. No exato momento em que sentiu que seria puxado de volta, um farol cortou a escuridão. Tudo desapareceu. Apenas o som do vento ficou, como se nada tivesse acontecido. Mas Marcos sabia que não estava louco. O sussurro ainda ecoava em sua mente, assombrando cada fibra de seu ser. Ele não queria acreditar, mas no fundo sabia que aquela mulher nunca havia partido. Marcos passou o resto da noite sem conseguir dormir. O sussurro daquela voz ainda vibrava em sua mente, e a sensação do toque frio em seu tornozelo não desaparecia. No dia seguinte, decidiu voltar ao local à luz do dia, tentando se convencer de que tudo não passara de um delírio causado pelo cansaço. O caminho parecia mais inofensivo sob o sol, mas a terra ainda carregava as cicatrizes da tragédia. Ele parou próximo à lama endurecida, observando o local exato onde a aparição surgira. O vento soprou frio, fazendo as árvores rangerem como se quisessem alertá-lo. Então Marcos viu algo que fez seu estômago revirar, uma aliança semi-enterrada na lama seca. Pegou o objeto com mãos trêmulas e notou um nome gravado no interior: Helena. Um arrepio subiu por sua espinha. Ele conhecia aquele nome. Lembrava-se da história de Helena, uma jovem que trabalhava na unidade da Vale e que desaparecera na tragédia. Seu corpo nunca fora encontrado e a família ainda buscava respostas. Com a mente acelerada, Marcos decidiu procurar a casa da família dela, no centro de Brumadinho. Quando chegou, encontrou apenas uma senhora idosa, os olhos fundos de quem carregava o peso de uma dor sem fim. "Eu encontrei isso perto da lama", disse ele, estendendo a aliança.
A mulher arregalou os olhos, levando a mão trêmula à boca. Meu Deus, é dela. As lágrimas brotaram, mas um calafrio a interrompeu. Você a viu, não viu? A voz da mulher saiu baixa, carregada de algo entre medo e certeza. Marcos hesitou antes de responder, mas seu silêncio foi suficiente. A senhora segurou firme seu braço. Ela não foi embora. Não pode ir enquanto não encontrarem seus restos. O peso daquelas palavras caiu sobre ele como uma âncora. Ele precisaria voltar àquele lugar. O medo tentava dissuadi-lo, mas algo dentro dele dizia que não podia ignorar o chamado. Ao entardecer, Marcos retornou, segurando a aliança de Helena como um amuleto. Cada passo sobre a terra ressecada parecia mais pesado, como se estivesse sendo observado. Parou próximo ao local onde tudo acontecera na noite anterior. O vento soprou de novo, mas, dessa vez, trouxe consigo um murmúrio, o mesmo sussurro. A lama, antes imóvel, começou a rachar. Marcos segurou a respiração, sentindo a presença ao seu redor. Me ajude! A voz soou próxima, tão real quanto a própria terra sob seus pés. O chão tremeu e então algo emergiu, algo que ele não estava pronto para encarar. A terra tremeu sob seus pés e a lama rachada se abriu como se a própria tragédia quisesse revelar seu segredo. Marcos recuou instintivamente, mas algo o impedia de correr. No meio da fissura escura, uma mão emergiu, esquelética, coberta de terra endurecida. O ar ficou pesado e um cheiro de ferro e podridão subiu, invadindo suas narinas. Então, ele viu o rosto de Helena, agora mais nítido, os olhos vazios, mas a expressão carregada de súplica. O sussurro voltou, mais forte. Me tire daqui. O terror corria por suas veias, mas algo dentro dele o impelia a continuar. Ele sabia que se corresse aquele espírito jamais teria paz. Tremendo, ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos nuas, ignorando o frio que queimava seus dedos. A lama cedia aos poucos, revelando ossos enterrados no silêncio da tragédia. Um vento gelado varreu o local e então um grito ecoou, mas não era mais de desespero. Era um alívio profundo, como se anos de agonia finalmente tivessem se dissolvido. A figura de Helena começou a desaparecer, suas feições relaxadas pela primeira vez. O sussurro final veio como uma brisa suave. Obrigada. Marcos caiu para trás, exausto, enquanto o silêncio voltava a se espalhar pelo ambiente. Quando conseguiu se recompor, correu até a delegacia mais próxima. Os restos foram identificados como pertencentes a Helena, encerrando oficialmente o caso de seu desaparecimento. A família, emocionada, finalmente pôde realizar um enterro digno. Mas Marcos sabia que algo maior havia acontecido ali. Não era apenas uma coincidência. Ele sentia que fora chamado, escolhido para trazer aquela alma de volta ao descanso. Nos dias seguintes tentou seguir sua vida normalmente, mas o episódio nunca o abandonou. Toda vez que passava por aquela região, sentia um arrépio involuntário, como se uma parte de Helena ainda estivesse ali, observando. Talvez como um agradecimento, talvez como um aviso. Uma noite, ao fechar a porta de casa, ouviu um sussurro familiar no vento. Você me salvou. Seu coração disparou, mas dessa vez não havia medo, apenas respeito pelo desconhecido. Ele nunca contou essa história para ninguém, mas sempre que ouvia sobre aparições em Brumadinho, sabia que aquilo não era só imaginação. O passado nunca dorme, e algumas almas ainda esperam por redenção. Relato 2. A voz do rio. O rio Paraopeba já não era mais o mesmo. Desde a tragédia da barragem, sua correnteza carregava não só lama e destroços, mas algo invisível e muito mais sombrio. Os moradores evitavam se aproximar à noite, murmurando histórias sobre vozes que chamavam por nomes desconhecidos. João, um pescador que sempre desafiava superstições, ignorava os avisos. Para ele, rio era rio e peixe era peixe. Mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, úmido de uma forma incômoda, como se carregasse o lamento de algo esquecido. O barco balançava levemente sobre as águas escuras, enquanto ele lançava sua rede. O silêncio era tão profundo que cada gota d'água ecoava como um sussurro. Mas então, um som veio do nada. Um murmúrio, rouco e arrastado, se misturou ao vento. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão do rio, infinita e imóvel. A tranquilidade enganosa foi quebrada quando João puxou a rede. Algo estava errado. O peso parecia muito maior do que o normal, puxando sua força ao limite. Quando conseguiu erguer o conteúdo da rede para dentro do barco, sentiu o sangue gelar.
Entre os peixes retorcidos, uma mão pálida e inerte surgiu. Ele gritou, recuando com o coração acelerado. Mas num piscar de olhos, a coisa afundou de volta na água como se nunca tivesse estado ali. O barco balançou violentamente e um cheiro podre invadiu o ar. Foi então que ele ouviu uma voz fraca, mas clara, ecoando por toda a margem. Me escute. O som parecia vir de dentro do rio, como se as águas carregassem algo que não pertencia àquele mundo. A correnteza começou a girar em pequenos redemoinhos ao redor do barco e uma sombra se ergueu na superfície. João piscou, tentando focar, mas quando percebeu a silhueta alongada e indistinta, ela desapareceu como uma onda quebrando na margem. João remou com pressa, o pavor corroendo seus nervos, mas quando pisou em terra firme, percebeu que o medo não ficaria para trás. Nos dias seguintes, evitou o rio, mas as noites não lhe davam descanso. O vento trazia aquele mesmo sussurro arrastado, chamando sem descanso. Em seus sonhos, ele via o reflexo escuro da água e ouvia o som de alguém se debatendo, afundando, lutando para respirar. Ele sabia que não era só imaginação. O rio queria ser ouvido e ele temia descobrir o motivo. Mas cedo ou tarde teria que voltar e ouvir. As noites de João tornaram-se um tormento. Ele acordava suado, com os sussurros do rio ainda ecoando em sua mente. No fundo, sabia que precisava voltar e enfrentar aquilo que o chamava. Na noite seguinte, armado apenas com sua lanterna e uma coragem trêmula, caminhou até a margem. A água parecia mais escura do que nunca, refletindo a lua como um espelho quebrado. A cada passo na areia úmida, um arrepio subia por sua espinha. Então, ouviu de novo: me escute. A voz era clara, mas ao mesmo tempo vinha de todas as direções. Seu coração disparou quando viu algo flutuando na superfície. Um vestido branco, rasgado, boiando como um fantasma preso à correnteza. Com a respiração pesada, se aproximou e estendeu a mão hesitante. Mas no instante em que tocou o tecido encharcado, a água ao seu redor ferveu em um turbilhão. A correnteza se revoltou de repente, puxando João com uma força que parecia impossível. Ele caiu de joelhos, agarrando-se às pedras para não ser arrastado. No meio da água, uma figura começou a emergir, primeiro os cabelos longos e encharcados, depois um rosto pálido e sem vida. Os olhos estavam vazios, mas a boca se movia num lamento silencioso. João quis correr, mas estava preso pelo terror. A mulher na água estendeu a mão em sua direção, e ele sentiu um frio cortante atravessar seu corpo. Você me deixou aqui. A voz não era um sussurro agora, mas um lamento carregado de dor. João tentou gritar, mas nada saiu. Seu corpo parecia congelado. Então, num instante desesperador, ela se lançou sobre ele, arrastando-o para dentro do rio. O desespero tomou conta. A água gelada o envolveu como um manto de morte, puxando-o para as profundezas. João lutava, mas era inútil. Sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços e pernas, puxando-o para baixo. O mundo acima se tornava uma sombra distorcida e sua força começava a falhar. Quando achou que tudo estava perdido, seus dedos tocaram algo sólido, uma raiz submersa. Com um último impulso, agarrou-se nela e puxou-se para cima, rompendo a superfície com um grito. Tossindo e tremendo, rastejou para fora do rio. Atrás dele, a mulher ainda estava lá, meio submersa, os olhos fixos nele. Mas agora, ela chorava. Um soluço pesado, carregado de tristeza. Então, como se fosse parte do próprio rio, sua forma dissolveu-se na correnteza. João ficou ali, ofegante, sabendo que aquela alma ainda esperava por algo, e no fundo temia que ela voltasse para buscar sua resposta. João não conseguiu dormir naquela noite. O peso do que vira no rio o perseguia, como se a sombra daquela mulher ainda o observasse. Na manhã seguinte, decidiu procurar respostas. Passou horas conversando com moradores antigos, tentando entender quem poderia ser aquela assombração. Foi então que uma idosa, com olhos nublados pelo tempo, lhe contou sobre uma jovem chamada Clara. Anos antes da tragédia, ela desaparecera misteriosamente nas águas do rio, e seu corpo jamais fora encontrado. Alguns diziam que tinha sido um acidente, outros falavam de algo mais sombrio, mas uma coisa era certa. Desde então muitos ouviam sua voz no vento e viam sua silhueta na correnteza. O coração de João apertou. Seria possível que ela ainda estivesse presa ali, vagando entre este mundo e o próximo, esperando por alguém que ouvisse seu lamento? Movido por uma sensação que não conseguia explicar, João voltou ao rio ao entardecer. O sol morria no horizonte, tingindo a água de vermelho, e o ar carregava um silêncio pesado. Ele parou à beira da correnteza e sussurrou o nome dela. Clara, você está aqui? O vento soprou forte, e a água se agitou em resposta.
Então, emergindo lentamente, ela apareceu mais uma vez, os olhos cheios de tristeza, a boca entreaberta como se quisesse dizer algo. João não recuou. Em vez disso, retirou do bolso um cordão que a idosa lhe dera, um colar que pertencia a Clara e fora encontrado preso em um galho após seu desaparecimento. Ele o estendeu sobre a água. "Você pode ir agora", disse baixinho. Um instante de silêncio se arrastou, e então algo mudou. O rosto dela suavizou-se, e a dor em seus olhos desapareceu. Com um último olhar, Clara se dissolveu na correnteza, seu corpo virando apenas reflexo e espuma. João sentiu um arrepio profundo, mas não de medo, era um alívio, como se um peso tivesse sido retirado do ar. O rio, antes inquieto, agora corria sereno, como se finalmente estivesse em paz. Ele ficou ali por um tempo, observando a água fluir, até que percebeu que o sussurro no vento havia cessado. Clara se fora, mas ele sabia que a linha entre os vivos e os mortos era tênue, e que nem todas as almas encontravam descanso com facilidade. Naquela noite, ao fechar os olhos, ouviu uma última brisa suave atravessar a janela, quase como um obrigado vindo do outro lado. Ele dormiu sem pesadelos pela primeira vez em semanas, mas essa paz não duraria para sempre. Outras histórias, outros sussurros ainda esperavam para ser ouvidos, e João estava prestes a conhecer mais um desses mistérios. Relato 3. O visitante da estrada. As noites na BR-40 eram traiçoeiras. Entre Brumadinho e os arredores, motoristas sussurravam histórias sobre um vulto que surgia à beira da estrada, sempre envolto em uma neblina densa, como um aviso silencioso. Ninguém sabia exatamente quem ou o que era, mas todos que ignoravam sua presença enfrentavam um destino incerto. Daniel, um caminhoneiro experiente, nunca deu ouvidos a essas histórias. Para ele, estrada era estrada, e gente impressionável via coisa onde não existia nada. Mas naquela madrugada, enquanto cruzava um trecho isolado da rodovia, algo parecia fora do normal. O asfalto refletia um brilho úmido, a neblina rastejava como dedos espectrais pelo chão, e um arrepio percorreu sua espinha sem motivo aparente. Os faróis cortavam a escuridão, revelando a estrada vazia. Mas então ele viu uma figura solitária na margem, um homem parado com roupas antigas, desgastadas, o rosto encoberto pela sombra do chapéu. Daniel franziu a testa. Não havia razão para alguém estar ali, no meio do nada, aquela hora. Instintivamente reduziu a velocidade. Algo dentro dele gritava para não parar, mas conforme se aproximava, o estranho ergueu a mão em um gesto lento, quase como um pedido. Daniel apertou o volante, os dedos suando. Quando os faróis iluminaram melhor a figura, ele sentiu o estômago revirar. O homem não tinha olhos, apenas sombras vazias onde deveriam estar. E antes que Daniel pudesse reagir, a coisa deu um passo à frente. Num reflexo desesperado, ele pisou no acelerador. O motor rugiu e o caminhão disparou, mas um som impossível ecoou na boleia, uma batida seca, como se algo tivesse acertado a lataria. O coração de Daniel disparou. Ele olhou pelo retrovisor, esperando ver um corpo na estrada, mas não havia nada. Apenas o vazio e a névoa, que parecia mais densa do que nunca. O caminhão seguiu em frente, mas Daniel sabia que algo estava errado. Ele não estava mais sozinho naquela estrada. Daniel tentou manter a calma, mas o peso invisível do que acabara de ver o sufocava. Seus olhos corriam entre o retrovisor e a estrada à frente, esperando que o vulto reaparecesse a qualquer momento. Mas o caminho seguia vazio, engolido pela neblina, que parecia mais espessa a cada quilômetro. O silêncio dentro da boleia era cortante, até que algo pior aconteceu. O rádio chiou de repente, soltando um ruído estático distorcido, como se alguém tentasse falar através dele. Daniel. A voz era rouca, quase irreconhecível, mas o som de seu próprio nome o fez gelar. Seu instinto gritou para desligar o aparelho, mas antes que pudesse mover a mão, a voz sussurrou outra vez, agora mais próxima. Pare, antes que seja tarde. O caminhoneiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como aquilo era possível? Seu rádio nunca pegava sinal ali, em meio ao vazio da estrada. Seu pé hesitou no acelerador, mas a lógica tentava gritar mais alto do que o medo. Talvez fosse apenas uma interferência. Talvez estivesse cansado demais e imaginando coisas, mas quando seus olhos voltaram para o retrovisor, o sangue fugiu de seu rosto. No banco de passageiros, sentado imóvel, estava o estranho da estrada. Seu chapéu cobria parte do rosto, mas a ausência dos olhos era inconfundível. Daniel abriu a boca para gritar, mas antes que pudesse soltar um som,
O caminhão inteiro tremeu violentamente. O motor engasgou e os faróis piscaram como se a eletricidade tivesse sido drenada. O veículo desacelerou sozinho, os freios rangendo contra a vontade de Daniel. Ele tentou girar o volante, acelerar, qualquer coisa, mas não havia resposta. O caminhão estava sendo forçado a parar. Foi então que percebeu. Um trecho da pista logo à frente estava completamente destruído, engolido por uma cratera profunda que a neblina escondia. Se não tivesse parado, teria caído direto no abismo. Com a respiração entrecortada, Daniel olhou de volta para o banco do passageiro. Estava vazio. O rádio silenciou. O caminhão, agora imóvel, parecia recuperar a energia. Mas ele sabia que não estava mais sozinho. Algo o salvara ou o avisara. O coração de Daniel ainda martelava contra o peito. O caminhão parado à beira do abismo era prova de que, por mais impossível que parecesse, aquela assombração o salvara. Ele saiu da boleia com as pernas bambas, tentando recuperar o fôlego. A neblina se dissipava lentamente, revelando o perigo que quase o engoliu. O buraco na estrada era profundo, um rastro esquecido da tragédia que assolara a região. Mas o que o fez prender a respiração não foi o precipício, e sim algo ainda mais inquietante. Uma cruz de madeira fincada ao lado do asfalto, como um túmulo improvisado. Daniel se aproximou e a inscrição na cruz fez seu sangue gelar. O caminhoneiro que tentou avisar, os pelos de sua nuca se arrepiaram. Seria possível? Ele ouviu histórias de um motorista que, anos atrás, morreu tentando alertar os outros sobre as condições perigosas da estrada. Diziam que ele nunca foi encontrado, que seu corpo desapareceu junto com a carreta. Mas muitos afirmavam que seu espírito ainda rondava a rodovia, tentando impedir que mais vidas fossem ceifadas. Daniel sentiu um nó apertar sua garganta. O homem sem olhos, a voz no rádio, o caminhão parando sozinho, tudo fazia sentido agora. Aquela presença, que ele julgou ser uma ameaça, era na verdade um aviso. O caminhoneiro fantasma o salvara de um destino cruel. Respirando fundo, Daniel voltou ao caminhão e ligou o motor. Dessa vez, dirigiu devagar, respeitando o silêncio que dominava a estrada. No retrovisor, viu a cruz desaparecer na neblina, mas uma sensação diferente o acompanhava. Não era medo, era gratidão. Ele sabia que nunca esqueceria aquela noite, nem o homem que lhe dera uma segunda chance. Mas as estradas de Brumadinho guardavam muitos outros segredos, e Daniel ainda descobriria que algumas almas não estavam ali para ajudar, mas para cobrar. A tragédia de Brumadinho foi mais do que um desastre ambiental. Foi uma ferida aberta na história do Brasil. Centenas de vidas foram perdidas, famílias destruídas e um ecossistema inteiro devastado. O tempo passa, mas a dor e a revolta permanecem. Como um desastre dessa magnitude pôde acontecer sem que houvesse uma prevenção eficaz? Quantas outras tragédias precisarão ocorrer para que a segurança da população e do meio ambiente seja, de fato, prioridade? Essas perguntas continuam sem respostas, e a justiça ainda parece distante para muitos dos afetados. Não podemos deixar essa história ser esquecida. Cada vida perdida merece ser lembrada, e cada erro cometido deve servir de alerta para que tragédias como essa nunca mais se repitam. É preciso cobrar responsabilidade, exigir mudanças e manter essa discussão viva. Se você acredita que essa história merece ser contada, compartilhe este vídeo, deixe seu like e comente sua opinião. Sua participação é fundamental para que o conhecimento se espalhe e para que possamos continuar trazendo temas que precisam ser debatidos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para seguir explorando verdades que não podem ser ignoradas.